Boa noite, galera. Estamos aqui com mais um episódio 01 Sobrevivente. Segunda parte, segundo episódio da entrevista do Dr. Ciro Darlan. Desembargador aposentado, advogado, professor e mais um monte de coisas que, cara, um homem magnífico, uma pessoa extraordinária, qual eu sou muito fã. Na verdade, nós todos somos, né? Todos e nós. que hoje está nos honrando muito por estar aqui, nos dando essa oportunidade de poder entrevistá-lo. E uma entrevista muito, assim, didática para vocês que estão hoje assistindo o nosso programa, não só pelo ponto de vista nosso, de ex-criminosos, mas no ponto de vista de um advogado, de um juiz e desembargador aposentado. Peguem a visão, valeu, galera? Não é isso mesmo, Alex? É isso mesmo, é isso aí, rapaziada. Fala tu, Rabinho. O Alex tá falando pouco hoje. Não, tô só escutando, tô só aprendendo. Tô só aprendendo porque a fé vem microfone. pelo ouvir, né? É. E eu tô aprendendo cada vez mais, eu boto minha barba de molho, né, cara? Doutor Ciro, a gente quer te agradecer mais uma vez pela aula que o senhor tá dando aqui para nós e para esses jovens aí, para esse cascudo também que tá nos vendo aí, poder entender um pouco a realidade depois da linha. Que às vezes ele tá na linha de cá, mas quando ele passa pro outro lado da linha, ele entende que para nós não valeu a pena o crime. Eu acredito que para ele não vai valer também. E não vale, não é isso? Olha, eu quero agradecer, né? Começando o ano de renovação, e o programa que vocês desenvolvem aqui é um programa chamado Sobreviventes. Então é um momento da gente renovar a nossa vida e procurar caminhos diferentes, né? Que o ano de 2025 seja um ano proveitoso, um ano de construção ou um ano de reconstrução. Sempre é o momento certo para a gente começar uma nova relação conosco mesmo, porque a gente às vezes faz opções erradas, mas a gente tem a chance de mudar essa opção. A gente às vezes está caminhando por um caminho tortuoso, mas temos sempre a possibilidade. Nós temos que agradecer como sobreviventes, porque muitos são aqueles que ficam no meio do caminho. Verdade. Então, isso já é um motivo para você não viver perigosamente. Viver perigosamente é você viver no conflito, na criminalidade, na violência, porque assim como você pensa que vai se dar bem, e o jovem pensa que vai se dar bem sempre, pode chegar um momento que é a sua vez. E você tem que dar valor à sua vida. Viver é um bem precioso. É muito importante que você ame-se a si mesmo e ame a sua vida. Amar a sua vida é sempre buscar o aperfeiçoamento. Toda gente, todo garoto novo quer ser bonito, vai para a academia, faz os seus penteados, as suas pinturas na cabeça, suas tatuagens. Não, isso também deve valer para a nossa mente. Nossa mente deve ser cada vez mais bonita. E como é que a mente fica bonita? Através do conhecimento, através do aperfeiçoamento. Por isso, é muito importante que você se dedique aos estudos. Seja de que maneira for, você não quer frequentar a escola, mas você pega um livro, lê, assista filmes, vá a teatros ou faça teatros, que você vai redescobrir as riquezas do ser humano, de conviver com o ser humano. Enquanto que eliminar o ser humano é a pior coisa que você pode fazer. E você não elimina só através do crime de homicídio, que é um dos crimes mais graves, né, da nossa legislação. Você hoje não é só 30 anos, é 40 anos da sua vida. Você já imaginou você com 16, com 20 anos, ficar 40 anos, sair da prisão depois de 60 anos? Você acabou a sua vida, você vai viver dentro de um cubículo, cara. Você não vai ter acesso às suas namoradas, aos seus namorados, porque não é só o homem que é preso, né? Muitas mulheres estão sendo presas e, infelizmente, elas acabam com a vida delas, acabam com a possibilidade de criar uma família, de ter uma relação ou várias relações, de ser feliz. Porque
Porque quem vai para o sistema penitenciário perde a oportunidade de ser feliz. Essa é a maior pena, a mais grave pena é que você é condenado à infelicidade. Então, você tem que pensar muito antes de fazer essa opção. Às vezes você quer o dinheiro fácil, o dinheiro rápido, botar uma arma na mão, mas isso tem um custo muito alto. O número de jovens que estão sendo assassinados no Brasil é muito grande, é muito elevado. E nós precisamos de vocês vivos, né? Os pais de vocês, as relações de vocês, precisam que vocês cuidem da vida de vocês. E você vai cuidar da sua vida se você respeitar a vida do outro, respeitar o patrimônio do outro, respeitar a saúde do outro, né? E nós vivemos numa sociedade desigual que ela não investe nessa felicidade geral, ela só quer a felicidade para alguns poucos privilegiados. São aqueles milionários, são aqueles que têm dinheiro. Se nós não tivermos essa chance de ter dinheiro, de ter acesso ao capital, como é que a gente vai conseguir isso? Com o nosso esforço próprio, adquirindo conhecimento, disputando o mercado, não na violência, mas através da educação, de um processo de educação para nos qualificar. Aquela imagem que eu usei. Você quer ser bonitinho, você quer ser parrudinho, isso você tem que tratar também da sua mente, do seu interior, né? Você tem que crescer não só através dos músculos e da força, mas através da sua mente, da sua consciência, do seu conhecimento. Doutor Ciro, no seu ponto de vista, pela longa experiência nos tribunais de justiça em que o senhor atuou, né, o que o senhor atribui de a criminalidade não ter diminuído até hoje? É porque o combate à criminalidade tem sido feito através da violência. A violência do cárcere é uma violência que não constrói, que não redime, né? E que não cessa essa violência. Pelo contrário, quanto mais o sistema legislativo aumenta as penas, reduz os benefícios, não deixa entrar dentro das celas o conhecimento, as escolas, o trabalho. Cada vez que essa repressão aumenta a criminalidade. Se você verificar 30, 40 anos atrás, nós tínhamos 500 mil presos. Hoje nós temos 900 mil presos e vamos chegar à casa de 1 milhão rapidinho. Porque esta receita que a sociedade, que o legislador está colocando, não está funcionando. Você tem aqui uma guerra às drogas, né? Resolveram dizer que determinado tipo de droga faz mal à saúde e outro tipo de droga não faz mal à saúde. Ora, o SUS, nosso sistema de saúde, ele diz que há muito mais violência nas pessoas que usam bebida alcoólica do que cocaína e maconha. Então, qual é a lógica de proibir uns e permitir outros? Se a violência é oriunda das drogas permitidas, né? Então, já falta uma coerência nisso aí. Se você investe na saúde das pessoas adoecidas pelas drogas, tanto o alcoólatra quanto aquele que tem vício de uso de cocaína ou de maconha, se você investir na saúde, você vai curar e vai reduzir a violência como o sistema penitenciário não consegue reduzir. Isso é uma coisa. O outro aspecto é o seguinte: o nosso sistema ele é seletivo. Ele é voltado para a classe pobre e para a classe negra. Por quê? Porque nós somos um país escravocrata. Nós tivemos 350 anos de escravidão. Esses 350 anos de escravidão, eles não foram embora com a princesa Isabel. A escravidão continua até hoje. E o foco, o direcionamento do sistema de repressão, polícia, e judiciário e Ministério Público, são aquelas pessoas pobres que não estudaram, que não tiveram acesso ao conhecimento
e, portanto, são pobres, vivem na periferia e buscam a sobrevivência através da venda de drogas que eles consideram ilícitas. Não explica o porquê ela é ilícita. Porque se eu quiser morrer de overdose de álcool, eu posso. Mas se eu quiser morrer de overdose de cocaína, eu não posso. Isso afronta contra a própria liberdade do cidadão. Porque hoje nós estamos num espaço civilizatório em que, se você quiser morrer, você escolhe e você vai para a Suíça e tem o suicídio assistido. Por quê? Porque Deus nos deu o dom da vida, mas no momento que Ele nos deu, nos pertence. Por isso nós fazemos opções certas ou erradas. A gente pode ter uma vida saudável, livre-arbítrio, né? Uma alimentação saudável, ou a gente pode entrar na esbórnia, comer de tudo, comer gordura, ficar doente, ficar com obesidade, ficar com diabetes, enfim, são escolhas que o Pai que nos criou nos autoriza. Agora, por que o Estado se acha no direito de dizer que eu não posso usar cocaína, que eu não posso usar maconha, mas eu posso usar tabaco, que mata muito mais, posso usar cigarro, posso usar cachaça. Gente, né? Cachaça eu posso usar. Por quê? Quais são os fundamentos destas escolhas feitas pelo capitalismo? O lucro. Só o lucro. Só o lucro. As pessoas não interessam. O que interessa é o lucro. Então, o que eu estava dizendo, como nós somos um país escravocrata e o racismo está presente na nossa sociedade, as leis foram criadas no sentido de manter as pessoas que antes eram escravas num processo de empobrecimento e de miséria e de escravidão. De exclusão também, né? E, sobretudo, de exclusão. Por que eu estou dizendo isso? Quando aboliram a escravidão, deixaram todos os negros sem uma mão de obra riquíssima que construiu esse país, mas deixaram sem alternativa de sobrevivência. Então, os negros procuravam viver na rua, fazer algumas atividades que lhes eram possível, e aí criaram uma lei da exclusão. Qual é a lei? A lei da vadiagem. Então, se você estava sem emprego, não era porque não havia emprego, não era porque havia uma taxa grande de desemprego, não era porque o patrão não te empregava, era porque era vadio. E aí as cadeias se encheram nessa época de pessoas que não tinham acesso ao trabalho, através da lei da vadiagem. A lei da vadiagem, recentemente, ela estava aí, ela está em vigor, só que eles não é mais aplicado, né? Eles acharam uma ferramenta mais forte, mais grave, que é a proibição do uso de drogas. A proibição de uso de drogas, que a sociedade rica usa sem restrição e sem repressão, o pobre não pode usar, porque o pobre tirava o sustento através da venda paralela, da venda do tráfico das drogas. Isso era o sustento para muita gente. Como foi também o jogo do bicho. O jogo do bicho, que também foi objeto de uma lei de repressão, né? E depois foi substituída pela lei de drogas. Por que as pessoas trabalhavam no jogo do bicho? Porque não tinha emprego. Então a pessoa ficava anotando e ganhava o seu dinheiro, ganhava o seu sustento, sustentava a sua família, mas aí a lei contra o jogo do bicho, de perseguição aos bicheiros. Depois veio a lei que não foi criada pelo Brasil, né? Essa questão da guerra às drogas começou nos Estados Unidos, através do presidente Nixon, o mesmo do Vietnã, o mesmo da guerra do Vietnã, e ele inventou essa guerra às drogas, que na verdade é uma guerra às pessoas, para combater os imigrantes, os hispânicos, colombianos, mexicanos, que iam para os Estados Unidos. Como ele não queria esse povo lá, ele achou um jeito de criminalizar para excluir da sociedade. Então, a guerra às drogas foi decretada pelo presidente Nixon. E nós, como somos macacos de imitação, nós assumimos também essa guerra. A partir da guerra às drogas é que o sistema penitenciário explodiu. As prisões explodiram, né? E o custo com as prisões
que deviam ter sido canalizadas para a educação, e não foram, né? Também aumentou vertiginosamente. Hoje se gasta uma fortuna para manter esse sistema em estado de coisa inconstitucional. Então, essas ferramentas são ferramentas de exclusão social. São ferramentas, são leis criadas contra as pessoas. É para proteger a saúde da pessoa. Não é. Isso é só um disfarce. Porque se fosse para proteger a saúde das pessoas, tinha que proibir tudo. Tinha que proibir açúcar. Proíbe o pó branco com cocaína, mas não proíbe o pó branco que faz mais dano à saúde, que é o açúcar. Isso aí, o comércio está livre aí. Não é? E esse proibicionismo, na verdade, é uma guerra contra as pessoas. Lá nos Estados Unidos, contra os chincanos. E aqui contra os pobres. Aqui contra os negros. Por isso que o sistema está abarrotado de pobres e negros. Verdade. Doutor Ciro, o judiciário, numa visão ampla, de modo geral, o senhor acha que o sistema judiciário brasileiro acredita na ressocialização do indivíduo condenado? Olha aqui, quando o rei Dom João VI veio para o Brasil com a sua corte, ele fez questão de trazer a Polícia Militar. A Polícia Militar foi fundada, a nossa Polícia Militar foi fundada por Dom João VI, quando ele trouxe os policiais, que era a Guarda Real. A Polícia Militar nasceu da Guarda. E qual é a finalidade da Guarda Real? Proteger o tesouro. Proteger o rei, a rainha, a corte. Chamava-se Guarda Real. Esta polícia que está aí até hoje, ela protege o quê? Os privilegiados. Onde é que tem mais polícia? Na Zona Sul. Sim. O que a polícia da Zona Sul faz? Respeita aqueles proprietários endinheirados. O que a polícia faz quando entra na Zona Oeste, quando entra nas favelas? Mete o pé na porta, não tem mandado, não tem lei, não tem Constituição, mandado não tem nada. Coletivo, né? Este é o papel da Polícia Militar. Qual é o papel do Ministério Público? Qual é o papel do Judiciário? Manter o status quo. Manter o pobre na pobreza e manter o rico com seus privilégios. A seletividade demonstra isso. Mas por quê? Qual é o fundamento disso que eu estou falando? Aí você vai nas pesquisas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que diz que o perfil do juiz brasileiro é branco, conservador, classe média alta e punitivista. Esse é o perfil dado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o que nós temos na realidade? Nós temos, de um lado, os juízes brancos e, do outro lado, os pretos e os pobres na cadeia. Então, isso significa que o papel do judiciário tem sido manter o status quo, manter o pobre no sul longe, né, e os privilégios dos ricos. Esse tem sido o papel preponderante do Poder Judiciário. Comprovado pela prática. Vocês são vítimas dessa seletividade. Né? E tantas outras pessoas. Por que tem mais preto do que branco dentro da cadeia? Por que tem mais pobre do que rico na cadeia? Sim. E em percentuais escandalosos, porque são 95% de pobres e 70% de negros. Quer dizer, esses 5% de não pobres que vão para lá é uma exceção. Isso não é justiça, isso é seletividade. Na maioria das vezes, né, doutor Ciro, nós entendemos o seguinte, que não existe cadeia para rico. Existem algumas pessoas que eles selecionam para pagar o pato para que outros passem batido. Um tem que ir de boi de piranha, não tem pra onde correr. De vez em quando sempre um vai preso, mas os outros 200 ou 300 sempre conseguem ali passar batido de muitas coisas. E mesmo esses têm prisões privilegiadas. Né? Por que se eu cometi o mesmo crime que você cometeu, eu vou para uma prisão de Estado maior, que é o direito que eu tenho, e você vai para a cloaca lá do Plácido de Sá Carvalho?
Né? Uma cela com Porque 200. isso é justiça? Isso é tratamento igual? A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. São? Não, Não. de maneira nenhuma. A comunidade de favelados, da periferia, conhece a Constituição? Conhece não. Sabe para que serve a Constituição? Nunca passou por lá, nunca deu um bom dia para eles. Ó, o senhor falou uma coisa muito interessante. Eu conheço um senhor que ele sempre falou para mim assim, Robson, sabe qual é a rádio e o horário mais importante que existe, muita gente não ouve? É o horário que dá ali de 6 horas que todo mundo desliga. É de 6 às 7, né, horário político. Que ali você ouve as tuas leis. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. É a rádio mais importante. Mas tem gente que chega aí, troca aí, bota... Eles não ouvem aquilo ali. Ali você ouve os teus direitos, você ouve as leis, você entende o que você pode e o que você não pode. Mas quando chega o horário, todo mundo desliga, cara. É uma cultura que, infelizmente, as pessoas não querem, às vezes. Não é que não querem aprender. Eles não se dão o direito de querer aprender as coisas. Mas é uma linguagem, Robson, muito, muito característica da elite. Sim. Você ouvir um programa desse, se você tiver um conhecimento, um estudo, você entende. Mas se você não tiver... O cara está falando grego lá para você. É verdade. Como é que se resolve isso? Através da arte. Você tinha que ter vários programas, várias peças de teatro, podcasts, traduzindo para a linguagem popular aquilo que está lá. Até a linguagem, você falou a palavra certa, a palavra atual. Porque hoje, se eu for conversar com um neto meu, a linguagem dele é completamente diferente minha. Inclusive, a linguagem dele é toda cifrada. Né? Eles não falam mais frases. Né? Algumas não letras. Tem frase, algumas letras. Aqui, uns emojizinhos. Uns emojizinhos. Então, eu tenho que me traduzir para poder dialogar com uma outra geração. Tem que se adequar, né, doutor? Imagina você pegar uma linguagem jurídica, uma linguagem legislativa e botar num rádio, na televisão. Se você não usar a arte para traduzir aquilo, e a arte é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo podcast, é uma arte. É uma manifestação de arte. Então, para traduzir para uma linguagem acessível, por exemplo, nós aqui deveríamos estar falando na modalidade rap. As pessoas iam compreender muito mais a gente do que a minha linguagem aí ainda rebuscada. Por mais que eu queira traduzir para uma linguagem popular, eu ainda falo um certo juridiquês. E isso faz com que as pessoas não se interessem. Verdade. Não está falando comigo, não está falando com ele. Não serve para mim. Agora, você pega um cara que faz rap e que manda essas mensagens na linguagem deles, eles compreendem muito melhor. Né? Então, nós temos que ter essa compreensão também que quem está fora do mundo somos nós, não são eles, porque o mundo é deles, eles estão construindo um mundo novo. Doutor Ciro, pela sua percepção, pela sua visão atualizada, né, que o senhor é uma pessoa que é para frente, o senhor não ficou para trás. Nós enxergamos o senhor assim. Na sua percepção, qual seria o melhor modelo de prisão, levando em consideração a realidade do Brasil no seu sistema prisional e a ser aplicado em nosso país, levando em consideração os aplicados pelo mundo, principalmente na Europa? Assim, qual a sua percepção, sua visão sobre isso, doutor Ciro? Bom, primeiro, eu sou um abolicionista. Eu sou a favor do fim desse tipo de pena, de privação de liberdade, porque ela é cruel, ela é desumana e ela agride o ser humano, que o ser humano foi feito para ser livre. Mas o crime é uma pedra no meio do caminho e tem que ter uma resposta para a sociedade. Que resposta daríamos? Educação, educação, educação. Nós temos aqui alguns processos importantes que já são feitos em vários países civilizados, como Canadá, como Argentina, como Austrália, que é o processo restaurativo. Já ouviu falar nisso? O processo restaurativo é o seguinte: você me assaltou, me causou um trauma, você me furtou o meu celular. Então, nós vamos fazer um encontro do meu agressor
com a vítima. Nós vamos conversar. Eu vou falar para a terceira pessoa, o Robson, vai ser um árbitro desse nosso encontro. E o Robson vai falar, Alex, por que você cometeu essa violência? O que motivou você? Você vai dizer, não, estava com meus filhos lá sem leite, eu precisava de levar comida para casa, eu fiz isso. Mas você causou um trauma, o Ciro é uma pessoa idosa, ele passou mal, quase infartou e tudo. Você vai ficar sabendo as consequências do ato que você praticou, ouvindo da própria vítima. E a vítima vai entender melhor por que você cometeu esse erro. Então, o papel da justiça restaurativa é restaurar a nossa relação. Aí o cara fala assim, mas do homicídio, não pode, porque o cara morreu. Os argentinos fazem isso até no homicídio. Porque aí a restauração é feita com o familiar do preso. Para quê? Para acabar com o conflito. Porque se eu te deixar preso, você vai ser solto e vai cometer outro delito, depois vai cometer outro delito, vai ser preso, vai ficar nessa roda viva. Não funciona. O sistema prisional, o sistema de privação da liberdade não funciona. Então nós temos, além do processo restaurativo, nós temos a prestação de serviço à comunidade. Se cometeu um crime, o que você vai fazer? Você vai, durante 5 anos, você vai trabalhar de graça para construir escolas, para construir hospitais, para construir carteiras para os alunos, para fazer uniforme escolar, para ser distribuído para a rede escolar pública. Ou você tem obrigação de ressarcir o dano. Você, no seu assalto, eu tive que contratar um psicólogo, esse psicólogo me custa caro, tive que tomar remédios. Você, em vez de ir para a cadeia, vai ser condenado a me pagar esse prejuízo, ressarcir esse prejuízo. Então, existem modalidades de penas construtivas e são muito mais eficazes. E eu sei disso porque, quando eu fui juiz da infância e da juventude, eu aplicava essas penas. E elas eram muito mais eficazes do que deixar um menino um fim de semana preso ou 3 anos, porque o adolescente pode ficar preso 3 anos. A pessoa acha que é pouco. 3 anos na vida de um adolescente, cheio de hormônios, cheio de vontade de viver a vida. Você aprisiona um ser humano durante 3 anos. As pessoas acham que é pouco. É uma violência, isso é uma eternidade. É toda a juventude. Porque a juventude ela começa de 12 aos 18 anos. O cara fica 3 anos preso, ficou mais da metade da juventude preso. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a prisão ela é um processo de evolução da humanidade. Antigamente, o que acontecia com quem cometia crime? Cortava o braço, cortava a mão, cortava a cabeça, guilhotina, forca. Era assim. Isso quando nós estávamos no estágio ainda de selvageria. Os homens se tratavam assim. Aí evolui. O crime é uma doença. Então, criam-se o quê? Hospitais. Quem comete crime é preso num hospital para fazer tratamento, para se curar. Essa imagem, vocês guardem bem, porque é a mesma imagem que eu faço da prisão de hoje. Deveria ser. Então, as primeiras prisões criaram na França, então aqueles revolucionários, as pessoas loucas, as pessoas com doenças infecciosas, elas iam para o hospital. Então foi uma evolução. Em vez de cortar a cabeça, a pessoa fica restrita a um tratamento, obrigada a fazer aquele tratamento num hospital. Depois evoluíram e falaram, não, camarada, tem gente que tem que ficar preso mesmo. Aí criaram as prisões, primeiras prisões, e aí o hospital passou a cuidar só da saúde. Mas vejam só essa relação. O crime é uma doença, trata-se em hospital. Essa relação civilizatória. Então, hoje, nós estamos nesse sistema em estado de coisa inconstitucional, onde as pessoas são presas e tratadas como selvagens, com violência, com falta de dignidade. A dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios basilares da nossa sociedade,
é destruída com esse sistema e ele não funciona. Porque se ele funcionasse, nós não estávamos aumentando cada vez mais o número de pessoas presas. Ele deveria funcionar como uma forma de intimidar. Ah, não, pô, se eu cometer um crime, eu vou preso. Mas depois eu vou ser solto, não vou morrer, não vão cortar minha mão, não vão cortar minha cabeça e tudo. Mas é porque essas pessoas que pensam assim nunca experimentaram desse veneno que é a prisão no Brasil. Porque se experimentarem, e eu espero que não experimentem, é melhor não experimentar, vocês vão ver que não vale a pena você entrar na vida do crime. É melhor você ser um ser liberto. Ainda que com sofrimento, ainda que com dor, ainda que com dificuldade, é muito melhor você ser um ser livre do que uma pessoa presa, privada da liberdade. É verdade. A das maiores de verdade. Muita gente não sabe o mal que a prisão causa. As pessoas analisam assim de um aspecto, doutor Ciro, cometeu um erro? Cometeu, tem que pagar? Tem. Não estou querendo vitimizar aqui. Mas as prisões foram para castigar, sim. Mas às vezes o castigo é excessivo, doutor Ciro. Porque, se o senhor for ver bem, eu falo, não só aqui, porque aqui já aconteceram muitos casos, tivemos muitos companheiros, né, da época de prisão, que cometeram suicídio. Nas prisões federais, por exemplo, quantos já cometeram suicídio lá? Quantos já tentaram também? Isso não é visto, isso não é nem divulgado. Por que não estudar a cabeça dessa pessoa que tentou o suicídio? O que está acontecendo com você? Um psicólogo, um psiquiatra, para poder entender e passar adiante essa informação ao ponto de vista médico, né, doutor Ciro? Porque muita gente não sabe o sofrimento que está sendo causado ali. Só pensa daquela forma, não, eu vou prender, vou aprisionar, vou trancafiar, vou jogar a chave fora, vou torturar psicologicamente, que aos meus olhos, doutor Ciro, uma das piores torturas não é física. Você pegou o cara, deu um cacete nele ali, o cara vai sentir aquela dor no momento e tal, daqui a pouco passou, o cara vai, né? Mas a psicológica não. É muito pior, doutor Ciro. O senhor vê, hoje, as prisões federais tiraram o direito do preso ter visita pessoal, física ali com a sua família e até a íntima. O senhor imagine durante todo esse período de 8 anos, que já estão fazendo 8 anos que tiraram esse direito, o preso só ver seu familiar, sua esposa, sua mãe, seus filhos, seus netos, através de um vidro, falando por um interfone. Quantas crianças... E ali, se pensar bem, o mal que está sendo causado não é só para o preso. Família, né? Para os seus familiares também. A pena passa da pessoa do criminoso, que é proibido pela Constituição. Que é proibido pela Constituição, né? E assim, quantas crianças, doutor Ciro, estão fazendo hoje tratamento psicológico em virtude a esse mal causado? Sabe? De não poder dar um abraço no seu pai, no seu avô, né? Da esposa não poder dar um beijo, dar um abraço no seu esposo ali, né? Isso é um mal tão grande. Tantas pessoas hoje estão com crise de ansiedade, né? Com depressão. Tomando remédios lá dentro. Sim, porque é até uma coisa que eles já induzem o preso quando chega já. Eles já oferecem. Já fornecem o remédio. O diazepam, clonazepam, outros mais, para o preso se manter dopado, calmo, ali, tranquilo, sabe? Através de medicamentos. Isso é tortura. Isso você não vê... mal comparando, nem nos campos de concentração nazista existe esse tipo de punição. Mas vamos olhar um pouquinho para o outro lado, né? Essa tortura psicológica que o Estado promove, ele promove também no corpo de policiais. Você vê hoje a polícia militar, ela tem mais de 30% dos seus soldados em licença médica, psicológica e psiquiátrica.
Porque a promoção dessa guerra, que é uma guerra falsa, uma guerra que não deveria existir, que as pessoas não buscam a paz através da violência, né? O policial sai de casa, ele não sabe se vai voltar. Essa dor psicológica também passa, porque eles são obrigados, em razão do trabalho, a passar por essa violência que eles passam. E eles acabam ficando também anestesiados com tanta violência que eles são obrigados a praticar. E, às vezes, praticam contra o próprio irmão. Às vezes, ele não sabe nem se está combatendo uma pessoa da família, está matando o seu primo, o seu parente, o seu vizinho, né? Então, essa violência psicológica, ela é uma coisa muito grave, né? E que isso tem que ser denunciado reiteradamente. Isso já é falado, nós estamos falando aqui, tem muitos advogados que falam, defendem isso, das suas teses e tudo, mas eu acho que isso tem que ser feito por uma organização como a OAB, né? A OAB, que foi tão importante na democracia brasileira, na luta na ditadura para defender os presos políticos, a OAB tem a obrigação de fazer essas denúncias dessa forma, porque são os advogados que vão lá e testemunham, ver que seu paciente está ficando maluco, está ficando doente, está emagrecendo, enfim, não tem o tratamento da dignidade da pessoa humana, né? Doutor Ciro, teve uma situação que eu presenciei na Penitenciária Federal de Campo Grande, com um preso que ele era baiano, porém era preso de um outro estado, não lembro agora. Ele estava em estado de depressão e causando outros danos psiquiátricos nele. E ele estava escutando já naquele ponto, escutar vozes e tudo. E ele falava, ele pedia ajuda, ele estava pedindo socorro, na verdade, doutor Ciro. Ele falando, eu estou escutando vozes, mandando me matar, e não sei o quê, aquelas coisas, sabe? Sabe qual era o remédio que davam para ele, doutor Ciro? Lá eles costumam ter um latão que parece um extintor de incêndio de carros, de spray de pimenta. Abriam a portinhola e mas despejavam aquele latão todo dentro da cela do cara. E o cara gritando, me ajuda, tá mandando me matar. Doutor Ciro, as blusas lá são muito finas. Até exercitando, elas descosturam, sabe? E ele era um cara forte, sabe? Capoeirista, um cara forte pra caramba. O senhor acredita que ele se enforcou com uma blusa daquela, amarrou na ventana e a blusa não arrebentou? E outra coisa, doutor Ciro, que eu escutei isso. Dos guardas falarem para ele, o que tá faltando? Você quer a corda? Quer que eu traga a corda para você se matar? Isso, ao meu ver, como o Código Penal diz que indução ao suicídio é crime. Não tem pena de morte no Brasil, mas esse tipo de pena é pena de morte. Pois é. É para a pessoa morrer. O senhor vê, quem passa por isso e não morre é realmente sobrevivente. Não, isso aí pode ter certeza, porque o que o Fábio falou aí, doutor, é uma coisa muito séria. Porque o sistema penitenciário hoje, eu passei no Bangu 3, né? Não cheguei a passar no presídio federal, mas eu vi pessoas sãs, boas, ficarem malucas e pessoas que eram malucas ficar boa dentro do presídio. Tu não entende o que está acontecendo. É uma prisão espiritual tão grande que nós lutamos hoje contra principados e potestades, né? Então, você fala, cara, o que eles querem quando solta um homem desse na sociedade? Eles estão criando monstros. Sem tratá-lo, né? E monstros que vão... Cara, Pô, se não tiver, como o senhor falou, a OAB se reunirem, né, as pessoas quais têm essas lideranças e lutar por essas pessoas que estão pedindo socorro, porque é o que nós fazemos aqui todos os dias de gravação. Nós pedimos socorro pelaquela pessoa que está ali, às vezes quer sair do tráfico, mas o cara não sabe um caminho, o cara não tem uma porta, o cara quer uma voz, o cara quer alguém que possa ajudar ele. Cometeu erro, vai pagar pelo erro dele, sim. Só que eles querem que pessoas os ajudem a mudar de vida.
Não pessoas que só cheguem ali e critiquem. Pessoas que só condenem. Uma sociedade altamente discriminadora. Uma sociedade que hoje, se fizesse um censo aí, eles acabariam com tudo de uma vez só. Porque eles pensam só neles. Só que o filho dele, um dia, pode ser aquela pessoa que pode estar ali usando uma droga, cometendo um ato ilícito ali e ser preso também. Então, o que nós sempre falamos aqui, doutor Ciro, é que enquanto a vida é esperança, nunca é tarde para recomeçar. E nesse ano de 2025, que vocês possam entender, cara, que 24 passa uma borracha nele e começa melhor esse ano. Começa dando passos para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Muda a tua vida no começo do ano. Não esperar daqui, não. Muda agora, que não é tarde. Muito bom conselho. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma curiosidade minha. Qual é o papel da religião dentro do sistema penitenciário? O que vocês acham? Acho muito importante, doutor Ciro. Porque muitos companheiros nossos largaram a vida do crime através da religião. Tanto da Igreja Católica como da evangélica, né? Hoje até frequenta, hoje tem a espírita também, né, que frequenta algumas prisões, mas é muito importante, não só a questão familiar como a religiosa. Eu sempre fiquei muito impressionado, porque visitando os presídios, eu ia vendo aquelas celas enormes com mais de 100 pessoas, uma em cima da outra, aquelas coisas, uma sujeira, um cheiro ruim. De repente eu encontrava uma cela tudo branquinho, tudo limpinho, arrumadinho, tudo limpinho, né? As pessoas todas de branco. Aí eu perguntava pro diretor, que cela é essa? Não, é a cela dos evangélicos. Que coisa, mas por que as outras todas não são assim, né? Porque era uma limpeza, era uma organização, era uma disciplina fantástica. Por isso que eu acho que E por isso que eu perguntei para vocês qual era o papel da religião lá, porque é importante, né? É uma esperança, né? Sim. Já que num lugar de total desesperança, só mesmo um ser sobrenatural pode inspirar você a ter esperança de dias melhores, né? Que não seja só na vida eterna. Quando a pessoa ela se pega em Deus, o doutor Ciro, ela entende que existe uma solução para o problema dele. E o que ele está passando é consequências de atos que ele cometeu. Às vezes, muitas das vezes, até atos que ele não sabia o tamanho da proporção que poderia ter tornado aquilo. Hoje, se não houvesse as igrejas dentro do cárcere ou fora do cárcere, centros de recuperações onde cuida de muitas pessoas aí dependentes química, eu acho que o mundo já tinha virado de cabeça para baixo. Porque a violência, cada vez mais, ela tem aumentado. Isso porque antigamente pessoas falam assim, mas a violência aumentou. Não, é porque antigamente não tinha um smartphone. Você não conseguia filmar. Você não conseguia passar, transmitir. O mundo sempre foi violento, só que antigamente ninguém conseguia filmar. A televisão te mostrava o que ela queria que você visse. Hoje, a internet é uma via de mão dupla. Ela tanto leva a informação como ela traz informação. Nós estamos falando aqui agora, tem alguém no Japão nos vendo, do outro lado do mundo. Tem alguém na Espanha agora nos vendo, em Portugal, em outros países. Antigamente, isso aqui era impossível acontecer. Você absorvia o que a televisão queria que você visse. Ela te cauterizava uma situação. Então, hoje, Deus está proporcionando oportunidade a todos nós de poder dizer o seguinte: nunca é tarde para recomeçar. Se nós conseguirmos encontrar um caminho, um dia outrora estávamos perdidos, andando na escuridão, hoje nós encontramos o caminho da luz. E essa pessoa também que está nos vendo, ela pode encontrar esse caminho. Tanto você, o policial, você, o traficante, você, o ex-traficante, o ex-policial, ou um ex-alcoólico, um ex... não importa quem você seja. Existe solução, sim, mas para isso tem que dar um passo. Para isso tem que rejeitar alguma coisa. Que é impossível você receber alguma coisa de mão. Você tem que abrir mão de alguma coisa para receber a outra. E foi o que nós fizemos. E como o Fábio comentou lá atrás, foi difícil, mas valeu a pena.
Valeu a pena hoje o Fábio estar criando o filho dele, os netos dele, o Alex criando o netinho dele também, eu criando a minha filha, como nós vemos nossos amigos aí mudando de vida em prol das suas famílias também, porque vale a pena. É algo que nós vamos levar pro resto da vida. Valeu a pena para mim. Muito a pena. Nós seríamos estatística uma hora. Mais um corpo crivado de bala em algum lugar. Mas você aí não vai virar estatística, nem vai virar uma camisa e nem um muro escrito saudade eterna. Você vai virar, sim, um pai de família, um colaborador para o bem, um agente do bem, se Deus quiser, né, doutor? Então vamos aproveitar essa luz que o Robinho nos trouxe aí e também essa comunicação rica que vocês produzem. Vamos mandar um recado lá para os donos, os mercantilistas, que retirem do mercado o crack. O crack tem feito a infelicidade de muita gente. O crack é devastador. O crack tem matado muitos jovens. E vocês podem continuar com o mercado de vocês, correndo os riscos que vocês acharem que devam correr, mas façam esse bem para a humanidade, sobretudo para a juventude, você que tem filho, que tem neto. Né? Conversem aí entre vocês se entendem tão bem, e tirem do mercado o crack. Isso aí é um favor que vocês fazem para a humanidade e para a família brasileira. O senhor tocou num assunto muito importante, porque eu vi muita família se destruir aí. Principalmente o são senhor zumbis, né? São pessoas que perdem o sentido da vida, né? Eles não vivem, eles vegetam. É terrível, né, doutor? Não dá pra... Um dia a gente vê uma pessoa trabalhando, né? Bem vestida e tudo. Daqui uns dias você vê a pessoa... É devastador. Então, eu acho que não há necessidade de você causar tanto mal ao ser humano, até porque são os mais vulneráveis, né? Porque as pessoas que fazem... É uma droga barata, de acessível, de fácil localização e compra, né? Você tem acesso muito fácil e acaba devastando uma quantidade, sobretudo a população de rua, que é uma população muito sofrida, mal alimentada, mal cuidada. Então, eles acham que essas viagens que o crack leva pode tirá-lo da realidade, mas pode matar, e é o que acontece. Matar, o que mais acontece. Né? Então, se puderem fazer esse favor para a humanidade, nós aqui estamos usando esse canhão de comunicação para fazer essa solicitação. Doutor Ciro, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Passou muitos jovens lá na vara de infância, quando o senhor esteve lá. Mas teve algum que consecutivamente sempre passava lá, que o senhor se lembra dele? Tinha um que eu conheci como Cebolinha, né? Cebolinha tinha mais de 50 passagens, porque ele vinha dia sim, dia não. Eu entregava para a mãe, porque ele era especialista em furto de toca-fitas. Naquela época, né? A gente está falando do século passado, né? 80. Hoje não existe mais, isso é peça de museu. Mas ele tirava dos carros, subtraía dos carros, assim, com uma facilidade muito grande. E eu um dia perguntei, todo dia você está aqui, por que você faz isso? O que você faz com isso? Eu queria saber quem era também, para quem ele vendia. O interceptador. Né? O interceptador. Né? Eu vendo por um taxista. Quanto é que você vende? Eu vendo por R$10 para comprar minha quentinha. Quer dizer, ele estava fazendo aquilo para poder se alimentar. E ele já habituou-se a fazer. A mãe dele, uma mãe sofrida, uma senhora nordestina, lá da Rocinha. E disseram que o Cebolinha ainda está vivo, eu queria encontrá-lo. Naturalmente, ele não deve estar mais furtando nem toca-fita, nem nenhum outro objeto moderno dos carros. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Agora também tem umas imagens muito lindas. Tinha um menino lá, chamado Humberto, que ele estava preso umas 2 vezes, esteve preso, e uma vez eu levei o Betinho para visitar o Padre Severino, e ele me mostrou um caderno todo escrito, tudo. O senhor podia ver minhas poesias aqui? Aí eu dei para o Betinho fazia caridade, fazia o bem para todo mundo. Eu falei, Betinho, dá uma olhada nessas poesias. O Betinho botou no bolso, levou para casa. No outro dia falou, doutor Ciro, tem qualidade aqui, vamos editar o livro do moleque. E ele editou o livro
dois livros de poesia dele, né? Humberto. Eu lembro de uma poesia que ele dizia assim, não sou nada, não sou ninguém. Olha como a pessoa se olha, por isso que eu digo que a pessoa precisa se amar, né? Não sou nada, não sou ninguém, apenas o menor da Funabem. Mas que tristeza, eu queria tanto fazer o bem. Mas num poema pequeno, ele diz, ele se mostra como um ser humano fragilizado, né? Não sou ninguém, né? E ao mesmo tempo ele acaba dizendo que ele queria fazer o bem. Esta é a essência de todo ser humano. Aquele que errou, né? Eu estou gostando muito de interagir com vocês, porque vocês repetidamente estão trazendo aqueles que estão no crime ou que têm vontade do crime para sair desta vida. Então, todos nós, você que está nos ouvindo, você tem uma essência boa dentro de você. Você tem qualidade dentro de você. Você precisa se reconhecer como um ser humano do bem para evitar que você cometa mal para o seu próximo. Né? Então, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento maior de todos nós. Se você não se ama a ele, você não ama o próximo. Então você precisa se amar para amar o próximo como você ama a si mesmo. Doutor Ciro, uma pergunta. Qual legado o senhor construiu e deixou até hoje, enquanto o senhor era juiz da Vara de Infância e Adolescência? A Vara da Infância e da Juventude foi realmente o período mais profícuo da minha vida, né? Porque eu fui colocado num lugar em que eu tinha a obrigação de construir um novo momento, de reconstruir a sociedade, uma sociedade que estava habituada a tratar mal as crianças. Né? Como é que era a educação antigamente? Era na palmatória, era no cinto, era no caroço do milho, né? Então, hoje, depois do Estatuto, as crianças brasileiras e os adolescentes foram elevados à categoria de cidadãos, sujeitos de direito. Isso é a evolução da civilização. Assim, as mulheres também, até bem pouco tempo atrás, não valiam nada. As mulheres tinham que obedecer ao marido, não podiam votar. Né? As mulheres foram conquistando seu espaço, né, de igualdade. Não tem essa igualdade, mas é uma igualdade a ser conquistada, está na legislação. Mas as crianças não, como as crianças não votam, como as crianças não reclamam, né, só choram, né, então tratavam as crianças com violência. A gente falava semente do mal, trombadinha, tratavam as crianças com desrespeito. Então, quando elas atingiram esse patamar de igualdade, têm direitos iguais nós temos, é difícil você mudar a sociedade de uma hora para outra. O costume de um dia para outro. Dizer, aquele moleque que antes você batia, dava peteleco, chutava, esse menino agora é um cidadão, ele tem direito, ele tem que ser respeitado. Né? Então, a minha tarefa foi essa e eu me orgulho muito de ter avançado. Eu não consegui, porque até hoje há crianças fora da escola, sendo violentada, sendo vítima de violência sexual, de abuso psicológico. Né? Lamentavelmente, tem um país como o nosso, mas, pelo menos, ficou reconhecido o meu esforço de trabalhar nessa direção. E também lá nós construímos alguns projetos interessantes, como a Escola de Paz, né? Em que os pais das crianças que eram vítimas de violência, ao invés de serem presos, já que eu não acredito no poder da prisão, eu construí uma escola de paz. Então, esses pais, em vez de ir para a prisão, iam para a escola. Eu acho que isso devia acontecer com todos vocês. Em vez de cadeia, escola, formação, ressocialização, recuperação, conhecimento. E essa escola de paz foi um sucesso, porque nós fizemos mais de 30 formaturas, e eram pessoas humildes, pessoas pobres, que acabaram reconstruindo a sua família e aprenderam a amar seus filhos. Eu lembro muito bem que numa dessas escolas, uma mãe cujo filho estava na rua, nós trouxemos o filho, ela deu um abraço no filho, botou o filho no colo e tudo. Ela falou assim, nunca pensei que um abraço meu pudesse mudar o meu filho. Era tudo isso, era só isso que ela precisava, que a criança precisava, que a mãe lhe desse um abraço,
fizesse um carinho. Então, a Escola de Paz atingiu esse objetivo. E nós construímos também a justiça nas comunidades. Nós tivemos em várias comunidades, tivemos na Rocinha, tivemos no Pavãozinho, tivemos lá na Zona Oeste, tivemos no Amarelinho, né, no CIEP, lá que a gente levava os funcionários do juizado e lá resolvia problemas sem nenhuma burocracia, sem custo nenhum, de documentação, de colocação no trabalho, de guarda, de tutela e tudo. E este projeto nosso, lá de 1994, hoje o tribunal aplica chamando justiça itinerante. Só não diz que foi criado por nós. Mas o importante é que faça. Mudou o nome, que era Justiça na Comunidade. Hoje é Justiça Itinerante, está espalhada no estado todo. Faz um trabalho muito bonito, mas começou lá aprendendo lá atrás. Doutor Ciro, uma pergunta rapidinho aqui. Olha o Fabi, com relação... O Fabi fez o dever de casa direitinho hoje. Porque eu ouço falar do doutor Ciro desde os meus tempos de moleque, cara. Eu fui moleque, fiz besteira quando jovem, né? Fui preso, na época, né, por roubo de carro, e eu sempre ouvi falar do doutor Ciro Darlan. Não, todo ele sempre foi um ícone para a juventude, por ser uma pessoa punia, mas dava oportunidade. Sim, sim. O olhar dele sempre foi por esse aspecto, né? Então, por isso que eu tive a oportunidade de estudar, doutor Ciro. Eu não fui criado dentro de uma comunidade, né? Minha mãe é professora, meu pai é contador. Eu tive uma condição de estudar, fui por má influência. Me envolvi por má influência, a realidade é essa. Mas estudei em bons colégios. Estudei em colégio católico, meu irmão estudou em um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, que é o Marista São José, da Tijuca, né? Então, mas eu vejo pelo lado das pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? O que o senhor acha, doutor Ciro, no sentido do aspecto da educação? O senhor acha que o olhar dos políticos, das autoridades, nesses setores, deveriam estar dentro da educação? Deveriam iniciar por esse caminho? Deveria ser mais amplo, o senhor acha? Esse é o único caminho de libertação, na verdade. Nós tivemos algumas experiências assim, de revoluções, de rebeldias, que foi Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, que depois foi destruído pela própria sociedade brasileira, era justamente um espaço de libertação, não só do cativeiro, mas libertação para educar as crianças negras que estavam ali dentro. Então, a educação era primordial. Outra experiência que nós tivemos foi de Antônio Conselheiro, na Bahia, né, que também criou uma sociedade socialista, onde todos tinham direito à mesma alimentação e tudo, e ele investia maciçamente na educação. Todas as crianças tinham escola lá. Então, e a sociedade brasileira sempre combateu isso, porque a elite que nos comanda, que nos governa, que detém o dinheiro e o capital, eles não querem o progresso das pessoas mais humildes, das pessoas oprimidas, porque senão vai ter que dividir. Um momento vai ter que dividir. Eles não querem dividir, eles querem amealhar. Outra experiência muito boa, recentemente, nós conhecemos, testemunhamos, foi o Leonel Brizola. O que ele fez? Ele foi governador em 1955 do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era um dos estados mais analfabetos, com o maior número de analfabetos da federação. O que o Brizola fez? Espalhou escola em todo o estado, chamado Brizoletas. Ele fazia escolas pequenas, escolas de madeira, mas toda criança estava lá, se alimentava e tudo. Quando ele acabou 4 anos de governo, 4 anos de governador, acabou, o Rio Grande do Sul já era o estado de maior número de alfabetizados. Isso em 4 anos. Né? Depois ele foi exilado, foi perseguido, volta e é governador do Rio de Janeiro. E qual foi a bandeira dele? Com o professor Darcy Ribeiro, né? Com o professor Darcy Ribeiro e com Oscar Niemeyer.
fizeram os CIEPs, Sim. as crianças entravam lá às 7 horas da manhã, faziam 3, 4 refeições, tinha médico, tinha dentista, tinha piscina. Pobre ter piscina. Um dos maiores sistemas de educação que eu já vi na minha vida. Pobre ter piscina, como é que você... Aí o Fernando Henrique Cardoso falando, é muito caro. Aí o Brizola responde, caro é a ignorância. Né? Então, o Brizola fez isso aqui, nos 2 governos dele, construiu, distribuiu, o patamar da população aumentou. Você tem hoje aí vários testemunhos de pessoas. Eu sou o que eu sou porque eu estudei no CIEP. Eu Brizolão. sou o que eu sou porque eu passei no Brizolão. E o Brizolão, ele construía onde? Construía justamente onde a população mais pobre, as comunidades, estão lá até hoje como elefantes brancos, como peças de museu. Mas esta é uma exceção, porque a maioria das pessoas, e esses políticos que nós elegemos de uma forma irresponsável, porque a gente tem que pensar naquele momento do voto, saber o que esse cara vai trazer de bom para a sociedade. Esses políticos, eles estão a serviço do capital, eles estão a serviço de interesses. Você vê, porque tem a bancada da bala, que é para vender arma, para matar as pessoas. Tem a bancada rural, que é o agronegócio. Não. Tem a bancada de segmentos religiosos. Né? Essas bancadas estão a serviço e a soldo desses interesses, não interesse do povo. Se fosse interesse do povo, essa dinheirama que eles estão fazendo através de emendas parlamentares, emenda parlamentar para quê? Para onde? Era para tudo reverter em benefício da escola. Verdade. Se você reverter em benefício da escola, você cresce a qualidade do povo, o discernimento do povo. O povo vai pensar, na hora de votar, poxa, quem me deu escola? Quem me deu oportunidade de crescer na vida? Quem me deu oportunidade de conquistar os meus espaços? Não te dar um empreguinho, te dar uma bolsa de alimentos, te dar uma graninha para você comprar um sapato. Isso é contra a democracia. Isto é corrupção. Né? E enquanto o povo estiver neste patamar baixíssimo de investimento na educação, nós vamos continuar escravos do capitalismo. Né? Você está vendo que já houve uma melhoria quando o presidente Lula estimulou as cotas raciais, né? Que as pessoas estão tendo acesso à universidade. Então, as pessoas já estão conseguindo obter posições melhores na sociedade. Então, esse é o caminho. O caminho tem que ser da educação. Verdade. Uma coisa eu tenho certeza, que em 2026 muita coisa vai mudar. Pode ter certeza disso. Tomara. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo dele, para botar naquelas cadeiras lá, para ajudar essa população aí. E, doutor, vamos para nossas considerações finais, porque eu sou um homem de muitos compromissos. E começa por mim, começa pelo Fabinho. Tá. Fabinho hoje veio com a aula pronta. O Fabinho leu a cartilha direitinho, cara. Só que ele não passou essa cartilha pra gente, não. Ele ficou com a cartilha só pra ele. Doutor, para mim foi um orgulho, um prazer muito grande conhecer o senhor. E eu acho que se eu tivesse conhecido o senhor na época que eu fazia a minha bobeira, quando eu era menor, de repente, eu nem estaria aqui hoje, porque eu teria ouvido a voz da experiência. Mas Deus sabe todas as coisas. Nada acontece se for da permissão de Deus. Que você aí que pôde ouvir a história aí, os relatos do desembargador Ciro Darlan, você possa repensar que esse ano de 2025 é um ano de recomeçar, novos recomeços. Para mim foi uma honra, foi um prazer e meus parabéns para o senhor. Continue sendo esse homem que o senhor é, que o senhor ainda vai ajudar muita gente. Né, é verdade. Para mim também foi uma honra, um prazer. E para mim foi uma aula ouvir o que o senhor falou aí, explicou. E eu espero que pessoas entendam o que a gente quer passar aqui e sigam o nosso, né? Nosso a gente exemplo, tá passando, né? Aí o exemplo. Muito obrigado aí. Doutor Ciro, mais uma vez, agradeço do fundo do meu coração por tudo que o senhor fez por mim e pela minha família. Porque eu sou consciente de que se o senhor e o Celso Ataíde não tivessem me dado essa oportunidade, talvez hoje eu estivesse
dentro da prisão ou até morto. Né? Porque o que falta muito é a oportunidade. Alguém que possa abraçar e mostrar o caminho para essa pessoa. E eu pude ali ver que tinha outro caminho, que não precisava eu estar na vida do crime, né? Mesmo passando por dificuldade, por tudo, mas dá para se viver, né? Então aqui eu quero deixar meu agradecimento em meu nome, em nome da minha família, pela ajuda que o senhor me deu, né? O senhor ter me ajudado a me transformar em um novo homem. E também agradecer em nome do nosso projeto 01 Sobrevivente, por o senhor ter dado essa oportunidade dessa aula fantástica que o senhor trouxe para nós. O senhor que para nós é uma pessoa assim importantíssima de se conversar, assim é sempre uma aula, né? Em todos os debates. Eu que já participei inclusive do programa com o senhor de rádio, muito obrigado por essa oportunidade. É uma honra para nós todos aqui e tenho certeza para todos que nos assistem, que nos seguem. E aproveitem, continuem nos seguindo, continuem dando like, participando do nosso programa, compartilhando, aviso todos os seus amigos que o Dr. Ciro, é uma aula, hein? Uma aula de história aqui para vocês. E do setor jurídico também, da parte jurídica. Dr. Ciro, muito obrigado. Quero deixar aqui o nosso orgulho por o senhor existir, tá? É um orgulho muito grande para nós todos. Fabinho, Alex, Robinho, a alegria é toda minha. O privilégio estar aqui aprendendo com vocês. Na verdade, foi uma troca de experiências. Vocês têm uma experiência de vida que poucas pessoas têm e vocês estão fazendo um trabalho de grande importância em mostrar não só o sofrimento e a dor que vocês passaram, mas trazer este povo que está na dúvida para o caminho correto, o caminho da cidadania, o caminho do exercício dos seus direitos. E nós estamos também dando uma parcela de contribuição através da Academia Brasileira de Letras do Cárcere, onde nós estamos reconhecendo a qualidade de pessoas que estão presas e que ou que são egressas do sistema e que escreveram livros, investiram na literatura. Nós estamos com 20 acadêmicos, cada cadeira tem o nome de um escritor que teve preso. O que eu disse no início para vocês aqui, vocês não têm que se envergonhar de terem sido presos. Nós temos figuras brilhantes como Dostoiévski, como Martin Luther King, como Mandela, como Pepe Mujica. São pessoas que estiveram presas e que são respeitadíssimas no mundo e na sociedade moderna pelo que eles fizeram depois. E é isso que vocês estão fazendo. Vocês têm que ficar marcados e conhecidos, não pelo que vocês fizeram no passado, mas pelo que vocês estão fazendo agora, pela construção de comunicação social e de exemplo que vocês estão dando para toda essa rapaziada. Então, o privilégio é meu, eu estou às ordens aí, somos todos sobreviventes. É isso aí, pois somos todos os sobreviventes.